Paz do Senhor, irmãos, meus irmãos, minhas irmãs. Mais um domingo, mais uma escola bíblica. Hoje, dia 17, estou gravando um dia antes, no dia 16, para não deixar mais o pastor Bruno na mão. Sabe lá se amanhã eu vou ter dor de cabeça de novo, né? Então hoje estamos aqui mais uma vez na escola bíblica para abordarmos a nossa 8ª aula, né? Já estamos na 8ª aula. O livrinho todos já sabem qual é. E a aula é a 8ª, lição 8ª, início da civilização humana. Vamos então dar início à aula fazendo a primeira coisa, conceituando civilização humana. Já que a lição é o início da civilização humana, o nosso livro nos pede a fazer uma conceituação do que seria a civilização. E eu aproveitei que no próprio revista já tem uma definição, uma conceituação do que seria civilização. Diz lá no nosso caderno. Definição de civilização. Segundo o dicionário Houses, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Então essa é a definição, conceituação de civilização. Todos sabem, né? Já falamos em aulas passadas, eu prefiro não repetir para não ficar enfadonho, cansativo as aulas, sobre comentários de início da vida, né? Que muitas pessoas, em outras aulas já falei sobre o criacionismo ou o evolucionismo de Darwin. Isso deveria ser falado em algum certo nível aqui nessa aula, mas como nós já tivemos essa aula, eu acho que de uma maneira até exaustiva, né, falando sobre isso, eu prefiro passar um pouco ao largo desse tema e vamos continuar então efetivamente naquilo que nos é trazido na nossa revistinha. Vamos lá. Vamos ler primeiro o texto áureo, que diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Está lá em Gênesis 4,17. Verdade prática diz: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Leitura bíblica em classe. Diz lá: E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e teve Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Ficou de semblante fechado, né? Ficou de mal-humorado. Mas para Caim e para sua oferta... Bom, já li. E o Senhor disse a Caim: Por que te irritaste? E por que descaiu o teu semblante? Ficou mal-humorado. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim
contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está o Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do teu irmão? Mal criado ainda, né, Caim? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca para receber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não se ferisse qualquer que o achasse. E Caim diante de sua face. E Caim diante da face do Senhor, e habitou a terra de Nod, da banda do oriente do Éden. O objetivo da aula é esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Bom, destaquei aqui, trazendo para os senhores, para as senhoras, para os meus irmãos, minhas irmãs, meus amados e minhas amadas, destaquei alguns detalhes que sempre surgem quando abordamos o tema civilização, né, e o tema da criação das cidades, das megalópolis, das cidades, enfim, das regiões urbanas e das regiões rurais, né? Enfim, o conceito que acabamos de dar de civilização, que vem de cidade, né? Citas, que é cidade, depois da cidade tem o cidadão, que é aquele que mora na cidade, enfim, vem cidadania, mas isso não vem ao caso agora. Pois bem, a grande pergunta que começa a se fazer, muitas pessoas ímpias, ou até crentes mesmo, que estão nas primeiras linhas, né, da leitura da Bíblia, quanto aos filhos que Adão e Eva geraram. Porque alguns se perguntam, ora, se foi Caim e Abel, né, que foram os primeiros filhos de Adão e Eva, e logo depois, e não se sabe se logo depois, né, Caim, quanto tempo depois, qual tempo depois Caim matou Abel, a Bíblia nos diz, é fato, que Caim matou Abel, né? Porém, nós não temos a idade, um tempo, uma cronologia para dizer efetivamente que foi quando o Abel tinha 20 anos e Caim tinha 20 anos, ou 21, 22, ou quanto tempo se passou. E quantos filhos daí advieram de Adão e Eva. Veja, essa é a maior dúvida que surge, e até na minha mente também, quando eu comecei a estudar, essa pergunta me vinha com frequência. Ora, se afinal Adão e Eva tiveram Caim e Abel, não se sabe quanto tempo depois Caim matou Abel, como se formou uma civilização? Onde estão as mulheres dessa civilização? Caim depois se juntou, depois de fugir, né, aos olhos, como eu disse, acabamos de ver aqui lá na leitura bíblica, ele se apartou, né, da presença de Deus e foi criar uma cidade. E aí, com a sua mulher, teve filhos. A gente vai ver logo aqui também, numa passagem bíblica sobre isso. Então, aqui, a questão é a seguinte: filhos de Adão e Eva, quantos foram? Vamos começar, então, a definir isso. Quantos foram os filhos de Adão e Eva? Vamos lá em Gênesis 5, 4, para tentar começar a desvendar essas dúvidas que pairam sempre quando a gente vai estudar a civilização e o início da civilização humana através de Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros a habitar a Terra, todos sabemos disso, né? Vieram depois do pecado original. E aí vêm as perguntas, como se deu essa civilização. Vamos lá dar uma olhada então, Gênesis 5, 3. Diz lá:
descendente de Adão. Esse é o caput aqui do 5, o título do capítulo 5. Diz lá em 5:3. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Portanto, a Bíblia não nos diz efetivamente quantos foram, mas o fato é que está no plural. Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Portanto, a Bíblia nos diz que Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. A Bíblia não nos diz quando Caim matou Abel. Portanto, nós temos apenas a informação da Bíblia de que Adão teve filhos e filhas. Ok? Podemos ler aqui também em Gênesis 4:25, diz o seguinte: Adão tornou a ter relações com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Sete nasceu-lhe também um filho, da qual pôs o nome de Enos, por aí vai. Então, a informação que a Bíblia nos dá é que nós não sabemos efetivamente quando se deu a morte de Caim para o primeiro homicídio, né, entre Caim matando Abel. Não sabemos, a Bíblia não nos diz. Não sabemos também quantos filhos exatamente Adão teve com Eva. Sabemos que são muitos, está no plural, a Bíblia diz no plural. E uma coisa nós sabemos, para poder definir tudo isso que eu estou falando para os senhores e para as senhoras, é que nós já falamos sobre isso em outras aulas, outras escolas bíblicas, que a nossa Bíblia, que chega às nossas mãos hoje, ela não foi escrita cronologicamente. Ela foi colocada de uma forma cronológica. A história foi contada. Só que os primeiros 5 livros do Pentateuco, principalmente, ele não foi escrito de uma forma cronológica. Ou seja, o autor, Moisés, não teve a intenção de mostrar, de dar uma ordem cronológica, que efetivamente é para nós a melhor maneira de entendermos a Bíblia, e assim sempre somos, né? Sempre nossa mente funciona cronologicamente, nos traz mais facilidade de entender, a didática é mais fácil, mas efetivamente não se dá de forma cronológica. Digo isso para que todos entendam que, quando eu digo que Caim matou Abel e não sabemos em que data um matou ao outro, mas podemos saber que não foi quando eram jovens, né? Não eram jovens porque eles já tinham suas profissões. Um era agricultor, Caim, e Abel era pastor, pecuarista. Então já podemos definir que tinha uma certa idade, talvez maiores de 15, 18 anos, portanto, talvez, a Bíblia não nos diz. Sabemos também que houveram filhos. Provavelmente, nesses 800 anos de vida de Adão, os filhos que surgiram pode ter sido concomitantemente na época em que Abel e Caim estavam vivos, também pode. O fato é que, sabendo que não há uma cronologia correta, não é essa a intenção da Bíblia, sabemos que Caim matou Abel, é fato, mas não sabemos em que idade isso se deu, mas sabemos que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Portanto, isso explica facilmente e perfeitamente o que diz a Bíblia em relação à criação da civilização. Quando nós vemos aqui até a passagem em que, ao final, descendente de Caim. Caim teve relações com sua mulher. Isso já estou voltando para Gênesis 4:17. Foi logo depois de que Caim matou Abel, pelo menos é assim que vem, não há uma relação cronológica. A narrativa dos fatos. Entendam, a Bíblia ela foi escrita
para dizer o propósito de Deus para com o ser humano. Ela não tem o interesse de dizer efetivamente tudo o que aconteceu naqueles anos, naquela época, né, no Velho Testamento. Existe até um princípio hermenêutico que é bastante interessante, que diz o seguinte: tudo que a Bíblia diz aconteceu, mas nem tudo que aconteceu a Bíblia diz. É interessante, né? Tudo que aconteceu, tudo que a Bíblia diz que aconteceu, aconteceu. Mas nem tudo que aconteceu, a Bíblia diz. Imagina, se tudo que acontecesse na história de Israel, por exemplo, que é onde se foca o Antigo Testamento, fosse colocado. Nós temos até o conhecimento, claro, todos sabem, me valendo agora já do Novo Testamento, em que João nos traz a informação de que, além daqueles milagres que Jesus fez, tantos outros foram feitos, que se fossem narrados e escritos, não haveriam livro suficiente no mundo para dizer. Sem falar que nós temos até a passagem, nós temos a vida adulta, a vida da infância até os 30 anos de Jesus, só com uma passagem rápida na Bíblia, que foi aquela que se deu aos 12 anos, né? que é contada nos testamentos, no Novo Testamento, em que Jesus se perdeu, entre aspas, né, de Maria e José, e foi encontrado dentro do templo, falando lá a várias pessoas que o ouviam. Então foi uma passagem muito simples. Aí poderíamos se perguntar, ora, será que não tem mais nada de interessante na vida de Jesus entre o nascimento e aos 30 anos? É claro que teve, mas não era interessante para o ministério, não era interessante para se contar. O que foi interessante e que foi colocado no Novo Testamento era o que interessava no arcabouço de todo o procedimento, de toda a obra que Deus tinha para com a civilização, para com o homem. Então era isso que efetivamente interessava de contar da vida de Jesus. Assim também com o Antigo Testamento. Só vai constar aqui aquilo que interessava contar para demonstrar o que foi o início da civilização, o criacionismo, até as grandes civilizações, enfim, tudo que se dá no Antigo Testamento. Então tenho isso em mente. Não há necessidade de uma cronologia, mas tudo que a Bíblia diz aconteceu, mas nem tudo que aconteceu a Bíblia vai dizer. Se fosse assim, nós não teríamos como ter um livro desse tamanho em nossas mãos. Nós teríamos uma biblioteca talvez maior do que a biblioteca de Alexandria, né? Com milhões e milhões de livros. Não é essa a intenção, a obra divina. A obra divina é dizer apenas aquilo que interessa a que nós saibamos, ok? Então, dito isso, acho que já resumi bem aqui as perguntas. Filhos de Adão e Eva, quantos foram? Não se sabe. Filhos e filhas. Não se sabe em que período se deram esses filhos, ao longo de 800 anos, né, da vida de Adão, pelo menos. Logo depois sabemos que Caim matou Abel. Não se sabe quando, quantos anos Caim tinha, nem quantos anos Abel tinha, né, quando foi morto. Mas de tudo aquilo que foi dito é fato. Adão e Eva tiveram vários filhos, além de Caim, Abel e Sete, que também a Bíblia é clara e evidente quando diz isso, como acabei de ler para os senhores, entendeu? Então sabemos isso. Adão e Eva tiveram vários filhos, filhos e filhas. Caim, Abel e Sete. Sabemos que Caim matou Abel. Sete veio tá vendo como é que é o vício? Logo depois da leitura. Sete veio a nascer, não se sabe quanto tempo depois que Abel morreu, mas foi a Eva disse que Deus deu Caim, Deus proveu a ela, né, permitiu que ela tivesse Sete, um filho especial, portanto, para substituir Abel. Entendeu? Então, dito tudo isso, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Quantos anos? Não se sabe. Temos aqui, já falei sobre isso, quantos anos Caim matou Abel. Não se sabe também. Pois bem, esse é o arcabouço do início da civilização humana, como a conhecemos hoje. Sabemos também que Caim iniciou uma civilização apartada da presença de Deus.
Ok? Vamos então dar continuidade à nossa leitura da revista. Vamos lá. Nesta lição, estudaremos a origem da civilização humana e, para tanto, focaremos o capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Em seguida, veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Falamos sobre isso, né, na última aula também, sobre o equilíbrio entre Deus controlar todas as coisas, né, controlar todo o universo, toda a nossa história, né, como conciliar isso com o livre-arbítrio do ser humano. Né? Já falamos isso na aula passada. Não acho necessário voltar aqui. Qualquer dúvida, dê uma olhada lá, que eu acho que foi bem explicado. Eu acho. Concluindo a nossa aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. A origem da civilização humana. Nesse tópico definiremos a civilização humana. Realçaremos o casamento com a base da civilização e mostraremos o trabalho como meio de sua subsistência. A civilização é um projeto de Deus. Definindo a civilização, já falei, mas vou repetir. Segundo o dicionário Rawls, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região e de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstram logo após a queda. Gênesis 4, no capítulo 4, que fala sobre a queda, sobre o início, né? Logo depois da queda. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Resposta sim. Pois nessa hipótese, o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento de nosso planeta. Não haveria essa civilização árdua e penosa, com um pecado dentro da civilização. Né? Claro que a civilização iria existir, mas não da maneira como aconteceu, tendo que o homem ter vários percalços, né, para conseguir alcançar a criação da civilização. O casamento como base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. Foi o embrião da civilização, foi o primeiro casal, Adão e Eva. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Aliás, até a própria Igreja de Cristo, apresentada como a sociedade perfeita, tem no casamento bíblico a base espiritual, moral e emocional. A subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como um exemplo nessa área. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Após a queda, o trabalho humano tornou-se enfado, devido à enfermidade do planeta. A civilização e o conflito. A civilização e conflito. Observamos agora que a inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcam a civilização desde o início. Aquilo que lemos lá, né? Logo depois de que Caim se afasta ao primeiro homicídio, né? Aqui, logo depois de 4, né? Caim e Abel, narra aqui
parágrafo 4º, capítulo 4º, e logo depois, no 17, Caim teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, a chamou de Enoque, o nome de seu filho. Estamos em Gênesis 4, 17. 4, 18. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou, por aí vai. Aí vem a genealogia. Ok? Continuemos aqui. Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica. Antes de mais nada, essa cidade, a cidade a qual me referi aqui agora, de Caim, Caim teve relações e Caim edificou uma cidade. Essa foi a primeira cidade que se pode dizer de ímpios, porque ela era uma cidade secular, diferente daquilo que Abel, e logo depois, vejam só o vício de linguagem, Sete acabou também fazendo a sua cidade, mas a cidade de Caim foi a primeira no sentido que foi afastada da presença de Deus. E ali proliferou, né? Houve uma proliferação, né? De pecados, de desvios de conduta do ser humano, né? Como acaba de dizer aqui, né? A civilização humana, nessa cidade criada por Caim, o pecado abundou de maneira extraordinária, né? Foi realmente a primeira cidade em que isso começou a desvirtuar a vontade do Nosso Senhor. Os primeiros filhos de Adão dedicaram a subsistência da civilização humana, a agricultura e a pecuária. Caim fez-se de lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreiro. Sem ambas as atividades, a civilização tornar-se-ia inviável. Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por inveja maligna, matou Abel, o pecuarista temente a Deus. A cidade de Lameque. Enoque, aí ele diz aqui, o autor do livrinho, não confundir com piedoso ancestral de Noé, foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim logo após este haver assassinado Abel. A cidade de Enoque foi marcada pela violência, pela banalidade quanto à vida humana. Foi o que eu acabei de comentar. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis e em seguida celebrou o seu duplo homicídio com uma poesia. Desde então, a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances e filmes, mas virá o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matarem. A tecnologia. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, né, de Caim, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande projeto tecnológico para a época, econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos. Do texto bíblico, inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que os de Sete. Por esse motivo, esses, seduzidos pela civilização daqueles de Caim, né, vieram afastar-se de Deus. A partir daí, a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou o juízo de toda aquela civilização. Deus, o Deus que intervém na civilização. Criador e Senhor de todas as coisas, Deus tem direito de intervir tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações e na própria civilização. Veremos, finalmente, que o Senhor Jesus é a única esperança à civilização humana. É a maior verdade, né? Imagina o ser humano sem a intervenção do nosso Senhor. Acho que a civilização não existiria nem por 10, 20 anos, nem por 20 anos. A intervenção na biografia de cada homem. Deus interveio diretamente, por exemplo, das biografias de Adão, Caim e Enoque.
Ele assim o faz, não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar os seus servos. Indiretamente, o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ele constituídas. Deus não se limitou a criar o universo, nem os abandonou após nos haver formado. Ele continua a observar atenta, justa e amorosamente todas as coisas. Sempre que necessário, intervém. Se o Senhor não agisse assim, a civilização humana, como a conhecemos, não existiria mais, com certeza. Como eu disse agora, segundos atrás, não existiria mais, ou talvez não durasse nem 30 anos, 20 anos. Né? Seria uma coisa muito passageira, realmente. A intervenção na história da civilização. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Já conhecemos a história, já até comentamos sobre isso em aulas passadas. O dilúvio não, mas a Torre de Babel com certeza. E desde então vem o Senhor intervindo na história, por intermédio de reinos e impérios, a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas. Vê-se, pois, que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida. De Adão aos nossos dias, o Senhor sempre interveio na história humana. De outra forma, a humanidade seria inviabilizada. É mais pura verdade. Jesus Cristo é a única esperança para a civilização humana. Às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para salvar indivíduos. Todavia, o amor de Deus não se limita às biografias, porque Ele amou o mundo de tal maneira e enviou o seu unigênito para salvar a todos, inclusive a civilização e a história. Na grande comissão, somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. Então veja, toda essa intervenção a qual a revistinha está se referindo tem a ver com o próprio objetivo geral da revista, esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Então a aula de hoje é para demonstrar como gerou a civilização humana, as dúvidas que pairavam, né? Espero que não pairem mais, sobre os filhos e as filhas de Adão e Eva, a morte de Abel em função do homicídio de Caim, aliás, do homicídio da pessoa de Abel, e a intervenção de Deus na humanidade. Temos aqui o autor da revista diz efetivamente da intervenção na Torre de Babel e fala rapidamente do dilúvio, né? do grande dilúvio que está lá. Começa, a gente vê aqui, logo aqui no capítulo no 6º, Gênesis 6, que fala da corrupção do ser humano, né? E logo depois fala da Arca de Noé, 6:9. Foi quando, mais uma vez, Jesus verificou que, como a gente leu aqui, que a maldade começou a imperar na maioria da civilização, e ele mais uma vez interveio dando um basta naquilo e colocando Noé à frente dessa tarefa hercúlea que foi de construir a arca. Todos conhecem a história. E por 120 anos ele veio tentando convencer as pessoas que o dilúvio viria e tudo mais, para que acabasse com toda aquela civilização, restartou, vamos dizer assim, uma terminologia mais moderna, né? Ele reiniciou a civilização, né? Ele percebeu que aquilo que estava pairando não era bom, então ele interveio como Deus Todo-Poderoso, e como eu disse, nada tem a ver com o livre-arbítrio. As duas partes não são antagônicas, ao contrário.
o livre-arbítrio é dado ao homem, mas de acordo com aquelas decisões que o homem vão tomando, Deus pode intervir ou não, né? E foi assim na Arca de Noé. Deus verificou que a maldade imperava e ele então tomou partido disso e interveio. Isso tem muita relação com o que nós estamos lendo na nossa lição de hoje, ok? E a conclusão é: a única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão, proclamemos a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e a iluminar a nossa geração, através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem as propriedades do sal e da luz. Que o nome de Cristo seja exaltado. Aleluia e amém. Temos as perguntas, né, para refletir, que, como todos sabemos, nós não podemos fazer uso de uma aula online, mas diz lá, o que é a civilização? É aquilo que vem logo no início, né? O conceito de civilização. Qual a base da civilização? Quais as características da civilização de Caim? Vemos que foram péssimas, né, as bases. Não poderia ser diferente. Deus ainda intervém? Discorra sobre isso. Claro que Deus intervém. Exemplo melhor, a pergunta aqui abre uma janela para um pensamento sobre a intervenção de Deus ainda nos dias de hoje. Claro, não há a menor dúvida que Deus intervém. Mas será que ele intervém só de maneira, como diz aqui o livrinho, bibliograficamente, ou seja, por indivíduos? Eu acho que não, né? Mas fica uma reflexão. O que nós estamos passando hoje com o coronavírus? É uma intervenção de Deus? Não é uma intervenção de Deus? Temos que refletir sobre isso. É um momento melhor para refletir sobre isso, né? A pergunta aqui dessa janela para vocês. Deus ainda intervém? Discorra sobre isso. Que Deus intervém, eu não tenho a mínima dúvida, e nem vocês. Deus continua intervindo e vai intervir até os últimos dias, né? Aquele dia que nós vamos para a morada com Deus e ter aquela vida que todos nós desejamos, né? Que é junto a Nosso Senhor. Então, que ele intervém, não resta a menor dúvida. Resta saber de que forma ele intervém e se essa intervenção que está acontecendo agora com esse vírus é uma intervenção de Deus também. Porque muitos só veem isso também como uma intervenção do mal, né? Do mal que impera em nossa civilização. Temos que refletir sobre isso. E a última pergunta, dê um exemplo da intervenção direta de Deus. Aí também fica para que todos tenham a resposta aqui, mas fica a pergunta para que todos venham a refletir. Dê um exemplo de intervenção direta de Deus. A revistinha pede um exemplo de toda a civilização, você já tem na revista, é claro. Eu falei duas aqui, Torre de Babel e a Arca de Noé. Mas tem outras intervenções. Quais seriam essas outras intervenções? E essa intervenção agora, será que essa é uma intervenção de Deus? Eu não tenho, eu praticamente tenho uma posição. Gostaria depois de ouvir. Nós podemos, eu não sei se o pastor, me veio à cabeça esse aqui agora, mas eu não sei se o pastor tem essa mesmo pensamento. Nós temos a opção lá no YouTube de fazer comentários, né? Logo abaixo. Eu reconheço que eu não vejo nenhum comentário e nenhuma resposta ou nenhuma observação ao final da aula. É possível comentários abaixo. Eu não sei se a missionária a Ana ela habilitou essa possibilidade, mas eu não sei, eu acho que seria interessante. Muito embora pessoas de outras, ficando público, todas as pessoas, não só os integrantes da IMDC, mas todas as pessoas teriam acesso a isso. Eu acho que não vejo problema nenhum quanto a isso, mas enfim,
cabe a eles decidirem, né? Eles estão à frente, são os cabeças da igreja, e cabe a eles decidirem se é interessante ou não abrirem esses comentários, porque poderíamos até refletir sobre essas perguntas na próxima aula, né? Exemplo, eu acabei de colocar algumas perguntas, e se os irmãos quisessem participar, responderiam sobre isso, e 10 minutos, 20 minutos antes da próxima lição, eu leria aqui e responderia. Nós poderíamos ter uma interação bem maior do que a gente temos hoje. Aliás, nós não temos interação nenhuma, né? Não temos interação nenhuma, na verdade. Apenas sou eu falando aqui e vocês ouvindo daí. Mas enfim, isso é só uma ideia, e que vou falar com o pastor Bruno e com a missionária Ana, eles entenderem que é viável. Nós abrimos essa possibilidade de comentários e perguntas para que na próxima aula eu venha a responder. Eu acho que isso pode enriquecer muito as aulas, mas enfim, repito, vamos ver o que o pastor vai dizer. Ok? Então chegamos ao final da aula, lição número 5. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado algumas coisas que eu trouxe aos senhores, principalmente essas dúvidas que até a mim mesmo, algum tempo atrás, vinham à minha mente, né, sobre como a civilização poderia se dar se só existiriam a Caim e Abel. E depois nem Abel existiria mais, só existiria Caim, depois Sete. Né? Mas enfim, espero que essas dúvidas tenham já sido dissipadas. Ok? Vamos então dar encerramento com uma breve oração e espero que todos fiquem na paz do Senhor, né? E que tenha uma semana abençoada no nome e na graça do Senhor. Deus amado, Pai querido, te agradecemos por mais esse domingo, por mais essa escola bíblica que podemos ler a Tua palavra e transmitir os Teus ensinamentos para todos da nossa igreja, Pai. Te agradecemos, Pai, por todo o amor que o Senhor tem nos dedicado, Pai, por toda a proteção que o Senhor tem nos dado, Pai. E te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que tudo isso, toda essa praga, esse vírus, Pai, passe logo, venha a se dissipar o mais rapidamente possível, Pai, para que estejamos lendo as Suas palavras juntos, Pai, para que podemos estar orando, adorando e louvando ao Senhor pessoalmente nas nossas sedes de Bangu e de Vila da Penha. É o que tudo te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Um abraço, fiquem com Deus mais uma vez.